Vendas para contabilidade, como fazer reuniões para poder fechar contratos high ticket, contratos de alto valor. Quer entender como? Vem comigo aqui até o final do vídeo. Então vamos começar falando do elemento número 1 primordial dentro de uma venda high ticket, dentro de uma venda de alto valor, que é o estudo, é a preparação antes de você entrar numa reunião. Então quando você vai atender uma empresa, e aí quando a gente fala de uma empresa complexa, de uma empresa grande que vai te pagar muito caro, ela normalmente é uma empresa que tem um alto faturamento e ela tem uma alta quantidade de colaboradores. Então, meu amigo, o teu dever de casa com uma empresa que fatura bem, que tem bastante colaboradores e que já tem uma maturação de mercado, e muitas das vezes ela tem um tempo de vida longo. Tirando as exceções de empresas que têm um crescimento mais rápido, uma empresa com uma alta estrutura, com robustez, ela vai ter um maior tempo de vida. E aí isso vai exigir de você o quê? Um conhecimento sobre como que funciona a estrutura desse negócio. Mas Arthur, como que eu vou descobrir isso? Primeiro ponto, primeira coisa que você faz para poder descobrir isso. A partir do momento onde você já tem acesso à informação do nome da empresa, existe um lugar mágico chamado internet. E nesse lugar mágico chamado internet, você pode pesquisar as empresas alheias. E aí, nesse lugar mágico, você vai descobrir tudo disponível de importante para poder chegar na reunião já entendendo o objetivo dessa empresa, qual é a cultura do negócio, se ela produz conteúdo. Você já pode comentar sobre algum ponto de vista interessante que talvez o dono tenha compartilhado nas redes sociais, trazer alguma coisa relevante que você já pesquisou sobre a empresa. Então essa é a primeira etapa para a gente conseguir entrar numa reunião preparado para poder vender. Segundo ponto, que é fundamental dentro dessas negociações, é você entender a jornada de compra. Enquanto uma empresa pequena ela toma decisão rápida para poder comprar, a empresa mais complexa ela tem uma tomada de decisão demorada, podendo chegar de 1 a 3 meses a negociação, podendo chegar às vezes de 6 meses a 1 ano. Essa é a realidade de uma negociação high ticket. Ela pode demorar muitas das vezes um bom tempo até chegar na fase de fechamento, até chegar na fase do sim. Entender essa jornada vai te ajudar a criar estratégias de relacionamento durante todo esse tempo para poder manter o seu potencial cliente aquecido. Então entender a jornada é fundamental para você entender como que você vai fazer. E o terceiro ponto, ele vem de um fundamento chamado de um livro Spin Selling. Dentro desse livro, o autor entende que para a gente fazer vendas de alto valor, existem 4 tipos de pergunta que a gente tem que fazer para o nosso cliente, que é a pergunta de situação e as perguntas de implicação e as perguntas de necessidade de solução. E aí, trazendo isso para o nosso mundo, quais são as perguntas de situação que tu vai fazer para o teu cliente? Faturamento, qual a projeção dele, quantidade de colaboradores, qual que é a principal dor desse cara, o que fez ele buscar uma nova contabilidade. Você vai entender o quanto que ele está pagando de imposto, qual que é a região desse cara, porque a região é um fator chave para entender os benefícios fiscais que possam ter ali naquela área. Tem muita empresa que tem benefício de acordo com a região, então você precisa entender isso, até mesmo para saber se o local dele é adequado, né? Às vezes as pessoas abrem empresa em locais inadequados, abrindo da forma errada, falando que, por exemplo, é uma atividade, na verdade não é. Então, tudo isso já vai te dar um suprassumo para você poder entender qual que é a realidade dele. E aí, quando você descobre que ele está com um problema, seja de imposto, ou seja, alguma fiscalização que esse cara recebeu, você já começa a poder fazer as perguntas de problema. Então, aqui você já começa a entender, ele tá ou não tá pagando mais imposto? Ele tá ou não tá tomando uma multa ou fiscalização porque um outro profissional não fez o trabalho da maneira adequada? E aí, com isso, você já consegue fazer perguntas de problema. Mas fulano, você já imaginou o tamanho
do problema que seria a Receita Federal descobrir essa receita que você está escondendo? Então aqui eu tô fazendo uma pergunta e quando eu faço uma pergunta para o ser humano, o cérebro dele automaticamente vai responder. Mesmo que ele não te responda, aquilo ali fica mais no subconsciente dele. Então aqui eu já dou a primeira cartada. Já imaginou o tamanho do problema? E aí ele vai falar, cara, eu nunca imaginei. E a partir dali ele começa a sentir mais aquele problema porque ele nunca tinha imaginado. Foi você que colocou esse problema na cabeça dele com uma pergunta poderosa. E aí vem a pergunta de implicação. Então, cara, tendo em vista que você está escondendo R$2.000, por exemplo, por mês de impostos, caso a Receita Federal venha a encontrar esse gap, encontrar esse erro, você pode pagar pelos últimos 5 anos. E quando a gente faz um cálculo dos últimos 5 anos, basicamente nós temos 60 meses multiplicado por esses R$2.000, chegando no montante de R$120 mil de dívida que você teria com a Receita Federal. Já imaginou você acordar recebendo uma cartinha com esse montante para você poder pagar? Então aqui é a implicação. O que seria a implicação? Eu pego o problema e eu multiplico ele por 10, por 15, por 20, para o cara conseguir enxergar com mais precisão o quanto que aquilo vai ser prejudicial para ele no médio e longo prazo. E aí nós temos o último tipo de pergunta, que é a pergunta da necessidade da solução. E aí você pode vir com a narrativa. Exemplo, seguindo a minha estratégia, você só vai pagar R$500 a mais de imposto por mês e declarando 100% do seu faturamento. Imagina como que seria mais tranquilo a sua vida sem ter essa preocupação de acordar com um baita caminhão de multas da Receita. Problema esse que até então você que criou na cabeça da pessoa que está falando com você. Então, a partir do momento onde eu sigo uma linha de narrativa, uma linha de perguntas estratégicas que conduzem a pessoa que está do outro lado até a compra, eu fortaleço muito mais a probabilidade dessa pessoa me falar um sim no final, porque ele entendeu o tamanho do problema. Então, para a gente poder fechar um contrato de high ticket, todos esses elementos têm que estar muito alinhados. E agora vai vir a cereja do bolo que não pode ficar faltando. Quando a gente pensa nesse tipo de venda, a parte, o profissional técnico, ele é fundamental. Se você tem, por exemplo, um vendedor, igual é o meu caso aqui, que eu tenho um comercial que faz o atendimento dos clientes e que não é contador, melhor, ele é contador, mas não exerce. E no geral das contas, o vendedor não costuma ter a profissão de contabilidade. Então, é necessário um profissional mais técnico, porque existem dúvidas mais complexas que um cliente grande vai querer tirar, até porque o teu know-how técnico vai ser o principal diferencial para esse cara estar contratando o teu serviço. Porque se você não tivesse esse diferencial, você nem tinha que estar se preocupando com vendas high ticket. Essa é a realidade. Então, esse profissional técnico é fundamental estar presente nessa reunião. Nem que essa reunião seja composta por 2 pessoas para garantir que o cliente tenha a certeza que você é o maior especialista na área dele. Se você gostou do vídeo, já deixa o teu like. Meu nome é Arthur Gonzalez e toda semana eu ajudo os escritórios a fecharem mais clientes. Um grande abraço e eu te vejo no próximo vídeo.